Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje sobre coesão textual e o papel das conjunções coordenativas. É a professora Helena Cairo e vamos lá, né? A gente já sabe que a coesão depende do uso adequado dos conectivos. Os conectivos são palavras ou expressões que unem ideias em frases, orações, períodos e ou parágrafos. Também podem unir palavras, né? Palavras que representam ideias, podem reunir enumerações. Por exemplo, eu digo ela é bonita e linda, né? Então esse i aí é uma conjunção que está fazendo a coesão, o papel de conectar as ideias. Então, é muito importante, na verdade, para a coesão, que a gente faça uso correto dos conectivos. As conjunções, olha só o nome, conjunção, né? Então, serve para juntar. As conjunções coordenativas, elas dão uma ideia de coordenação, ou seja, elas unem ideias semelhantes que se relacionam pelo sentido. A gente vai trabalhar com 5 tipos, que são os tipos de conjunções coordenativas, certo? Que existem: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Logo de início, a gente percebe, né, que as aditivas dão ideia de adição, de soma. As adversativas dão ideia de adversário. Olha aqui a palavra, ó, adversário. Ou seja, oposição, ideias opostas, ideias contrárias. As alternativas dão ideia de alternância, ou seja, de opção. E as conclusivas, ideias de conclusão, logicamente, é bem fácil perceber, né? A conclusiva, conclusão, e a explicativa, explicação. Quanto às orações explicativas, as conjunções explicativas, normalmente elas unem orações que vão estar próximas de uma outra oração no imperativo. A gente vai ver isso, tipo, estude porque você passará. Chegue cedo, pois o estacionamento estará lotado. Então, quer dizer, primeiro uma ordem, um pedido, o verbo no imperativo pode ser também uma instrução, e logo em seguida o uso da conjunção explicativa. Vamos lá. Todas essas colunas aqui, olha para a tabela, certo? São colunas de conjunções sinônimas. O pró, elas significam a mesma coisa, a mesmíssima coisa. A gente geralmente vai substituir uma pela outra, chamando a atenção que o não é diferente do i, logicamente, né? Não só o nem, certo? Porque o nem quer dizer o quê? E não. Quando eu digo nem, eu estou dizendo e não. Então, é a presença da conjunção i dentro da palavra que, na verdade, representa a fusão entre o i e o não, que é nem, certo? Chamar a atenção de vocês, porque o mas se repete aqui e aqui, olha. Esse mais, eles são bem diferentes. O mas também, ele vem sempre acompanhado do também, e ele vai indicar adição, ele vai indicar o i. Quando eu digo estudo, mas também trabalho, então eu faço duas coisas, eu estou somando aí e eu estudo e trabalho. Estudo, mas também trabalho. Então é exatamente a ideia de adição. Aqui a gente vai ter uma ideia de adversidade ou de oposição, certo? Essa ideia de oposição, ela se faz quando a gente tem uma expectativa de que algo aconteça e ocorre exatamente o seu oposto, não é? Então, por exemplo, ficamos em casa, entretanto, fomos contaminados. Ai, meu Deus, tomara que não sejamos. Mas, na hora que a gente constrói uma frase desse jeito, a gente está exatamente levantando uma ideia adversária, uma ideia adversativa, uma ideia de oposição. Ficamos em casa, então não deveríamos ter nos contaminado. Se nos contaminamos, a gente vai usar a ideia de adversidade, a ideia de oposição. As alternativas, elas indicam uma opção, ou você faz uma coisa ou faz outra. Quer você estude, quer você trabalhe, certo? Iremos embora.
ganharemos dinheiro, né? Aí você completa a frase como bem entender, né? Então, seja dia ou seja noite, estarei a postos. Todas elas com a ideia de alternância, que é a mesma coisa de ideia de opção, quando a gente dá uma alternativa para a pessoa fazer uma escolha. As conclusivas, o nome já diz, indicam a conclusão, e as explicativas, o nome diz, já indicam uma explicação. Aqui há uma observação sobre o pois após o verbo e o pois antes do verbo. É porque normalmente eu vou dizer chegue cedo, pois estarei esperando antes do verbo. Então, comi demais, engordei, pois. Ou seja, portanto, engordei, né? Essa construção já não é muito usual na língua portuguesa, é coloquial. A gente não vê muitas pessoas falarem desse jeito. Então, foquem na conjunção portanto, na própria conjunção pois, na conjunção logo, na conjunção então, é outra conjunção bastante utilizada. Aqui, na verdade, no início, a gente trabalha até decorando, aprendendo mesmo cada uma delas, e com o tempo a gente já domina todo esse conhecimento de uma forma muito fácil. Vocês têm um tempo pela frente aí para dominar esse conhecimento, não se preocupem, não se angustiem, porque a gente vai repetir esse tema, esse assunto até o 3º ano do ensino médio. Olha esse exemplo. Eu vou correr e eu vou ficar aqui e comer donuts. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir, né? Essa crasezinha antes do verbo não existe, ó, mas a gente não deu crase ainda. O Jim Davis aí, o tradutor, errou. Vamos lá. Eu vou correr e eu vou ficar aqui e comer donuts. Então, quer dizer, esse i aqui é um i que indica adição. Ele está adicionando uma ação à ação anterior que ele enumerou. Então, é assim que a gente observa a relação semântica entre as ideias. Semântica, voltando a dizer, voltando a repetir, é a relação de significado, é a relação de significação. Olha só, esse ditado aqui, né, de Chico Xavier. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ou seja, o exemplo faz com que a gente realmente entenda, para que a gente realmente faça igual. É melhor do que a palavra, né? Porque falar a palavra simplesmente muitas vezes não leva as pessoas a tomarem as atitudes. Porque o mais importante do que a palavra, mais importante do que falar, simplesmente é dar o exemplo, é fazer o que deve ser feito. E é isso que vai fazer com que as pessoas façam também. Olha só, a palavra convence. Então está dita uma informação, mas é o exemplo que arrasta. Então, olha só, aqui a gente percebe o quê? Que há uma ideia de complementação, né? E de uma força maior. Então, é uma ideia que vai acrescentar, certo? Numa contradição. Porque se a palavra convence, ela deveria ser o bastante. Entretanto, é o exemplo que arrasta, é o exemplo que faz mais efeito. É exatamente essa a situação que a gente vê. Então, a ideia de oposição, de adversidade, de um acréscimo superior à ideia antecedente. Essa é uma dúvida, né, de muitas pessoas. Eu devo falar o personagem ou a personagem? A palavra personagem, ela era, né, uma palavra exclusivamente feminina, porque vinha de persona, né? E tem uma relação de uma palavra exatamente feminina. Entretanto, o tempo passou e tanto as pessoas falaram o personagem que a língua evoluiu e hoje os dicionários registram a possibilidade de se usar no masculino ou no feminino. Normalmente, os professores de literatura e de português continuam mantendo a fala, a personagem, né? Fiel às origens da palavra, mas já são aceitos os dois modelos de concordância, ok? Olha só, o que essa conjunção vai fazer aqui? Ela vai entregar para a gente uma opção, ou é uma coisa ou é outra coisa, né? Nesta pergunta está implícito aqui. O que está correto? O personagem ou a personagem? Então, é uma ideia de opção.
uma ideia de alternativa. Por isso, a conjunção se chama alternativa e a ideia, o valor semântico, é retratado para a gente como alternância. Filhos são reflexos dos pais. Portanto, pais sejam exemplo. Olha só. Filhos são reflexos dos pais, portanto, pais sejam exemplo. Reparem só. A gente tem aqui, certo? Deveria ter uma vírgulazinha aqui, né? Entre o pais e o sejam. Filhos são reflexos dos pais. Portanto, pais sejam exemplo. Repara só, a gente vai ter aí, já que os filhos são reflexos dos pais, os pais devem ser exemplo. A gente vai ter uma ideia conclusiva. Como os filhos são reflexos dos pais, os pais, portanto, devem ser exemplo. Porque então eles devem ser exemplo. Porque se os pais não forem exemplo, os filhos serão não exemplo também. Então, para que você tenha filhos educados e filhos com bons reflexos, reflexos positivos de caráter, de justiça, de bons modos, de boa educação, o que é solicitado então? Que eles, os pais, sejam os exemplos para os filhos. Então, essa conjunção aqui, ela poderia ser substituída por então, portanto, logo, o próprio pois, pais, sejam exemplo, pois, certo? Ou então sejam, pois, exemplo. Não se preocupem muito com essa variação do pois, não, porque lá pela frente a gente vai trabalhar mais ela, tá? Foquem na conjunção portanto, na conjunção então, na conjunção logo, porque são conjunções mais utilizadas. E olha aqui o exemplo final, o exemplo da conjunção explicativa. A conjunção explicativa, ela estabelece uma explicação, logicamente, com a ideia que o imperativo levanta na situação anteriormente expressa. Então, olha só, corra. Por que eu vou correr? Qual é a explicação para eu correr? Que a polícia vem aí. É o nome de um filme bem divertido até, que eu vi quando eu era pequena, lá pela década de 80, já tem um tempão. Então, o que é interessante aqui? Olha só, a gente vai ter sempre um imperativo e depois a conjunção explicativa seguindo. Como é que seria no caso, né? Estudem, que vocês passarão. Prestem atenção à aula, que vocês entenderão. Leiam a prova com atenção, que ela está fácil. Então, todas as explicações seguem, na verdade, um verbo que vem no imperativo para que a conjunção seja classificada como conjunção coordenativa explicativa. Nós vamos encerrando por aqui hoje, certo? Estamos fazendo uma revisão dos nossos conteúdos, do conteúdo de coesão textual. Gostaria que vocês observassem em todo o que é mágico, né, uma repetição do assunto de recursos coesivos, que observassem os exercícios, refizessem esses exercícios de fixação que nós propomos para vocês e fizessem no sábado, certo? A prova com bastante atenção, porque a prova está bem de presente para vocês, ok? Esse é um bom assunto, um assunto fundamental para a redação, um assunto fundamental para a interpretação de texto, um assunto fundamental para os estudos de gramática e um assunto muito bacana porque amplia as nossas possibilidades comunicativas. Um beijo e até a próxima!